devemos enxergar o mundo, como nós devemos encarar a realidade que o Senhor nos colocou, Pai. Que apesar de não ser aquilo que o Senhor constituiu do jeito que você queria, apesar por nossa culpa, por nossos pecados, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos trabalha em nossas vidas e o Senhor continua nos guiando, Pai. Então eu peço, Pai, que você possa estar nos guiando agora, fazendo com que possamos, ó Pai, entender melhor sobre o Senhor e sobre nós mesmos e possamos glorificar a Ti de maneira muito mais grandiosa, de maneira que consigamos ver a grandeza que o Senhor é, Pai. Se eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Foi? Enfim. Gente, enquanto o pessoal está arrumando aqui, a gente já falou sobre o que é cosmovisão, tá? O resumo da aula hoje é entender o que é cosmovisão, de onde surgiu o termo, o que ela impacta em nossas vidas, bem como as implicações que ela traz pra gente, se a gente sabe dela ou não. E eu queria tratar no começo, o pessoal vai ver aí, sobre uma frase de um cara que chama José Ortega y Gasset. Ele foi um cara de 1800, tá? Ele escreveu num livro dele, Medições do Quixote, uma frase que diz muito sobre o problema da cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que uma solução para um problema filosófico que se teve, tá? E a frase dele é assim: eu sou eu e minha circunstância, se não salvo minha circunstância, não me salvo a mim. É preciso buscar o sentido que nos rodeia. A dúvida dele, filosófica, é sobre quem que é você, sobre uma questão de identidade. Porque às vezes a gente tem essas crises de identidade, e acho que teve uma época que se falava muito identidade, e agora tem identidade de gênero, e começa a se criar mais essa questão sobre identidade. E eu queria que vocês pensassem bem rápido, como é que você define quem é você? Como é que você define quem é você? Se você chegasse pra mim, André, quem que é o André? Como é que você falaria? Não sabe. É uma pergunta difícil. E a questão do José é que a gente não consegue falar sobre a gente sem falar na nossa circunstância, aquilo que rodeia a gente. Então, por exemplo, se eu for falar do João, eu não vou chegar para você e falar assim, quem que é o João? O João é o João. Não responde nada. Então eu vou falar de onde eu nasci, de onde eu vim, dos meus pais, da minha mãe, que faculdade que eu fiz, o que eu faço de profissão, ou o que eu herdei da minha família, ou herdei da igreja pelo ensinamento, aquelas coisas que a gente vive, desculpa, eu vi sua camisa e pensei no McDonald's, daquilo que rodeia a gente, até mesmo essa piada que eu faço de olhar para ele e lembrar do McDonald's, diz muito sobre aquilo que me rodeia, de que eu fui muito no McDonald's e lembro de uma camisa do McDonald's. Então isso diz muito sobre a gente e de como a gente leva a vida. Então o modo como eu me visto, o modo como eu ajo, diz muito sobre você. Então, pensando nessa ideia sobre a sua circunstância, a gente não vai conseguir falar da gente sem que a gente fale o nome. Não foi, Ana? Vai dar certo. Não, tranquilo. Tá? O nome, de onde veio, tem uns slides no grupo, tá? A sua criação familiar, a sua profissão e a sua história, tá? E é na sua história que a gente realmente vê quem você é, de fato. Porque na sua história você tem tanto os acertos, aquelas escolhas que você fala até com orgulho, de tipo, nossa, eu me formei na USP, fiz matemática, ou aquelas decisões, aquelas coisas que você passa, de tipo assim, nossa, meu pai me fez estudar muito no vestibular porque ele queria que eu tivesse feito faculdade, eu queria trabalhar, não queria passar direto na faculdade, queria gastar um tempo um ano só estudando, só pensando no que eu quero fazer, porque decidir uma faculdade com 18 anos, aquilo que vai seguir sua vida, é muito difícil. Isso é uma das coisas da nossa história que rodeia e diz muito sobre quem eu sou. Da mesma forma, diz muito sobre você. Então, aquilo que faz parte da sua história é o que faz você ser você. Não tem como separar você da sua história. Então, na frase que ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias, engloba isso. Então, se eu não consigo me descrever sem contar as minhas circunstâncias, aquilo que faz parte da minha vida, e essas circunstâncias que eu passei influenciam a maneira que a gente vê o mundo, elas englobam nossas decisões, as minhas oportunidades, o contexto que eu estou inserido e aquilo que eu vou querer daqui para frente. Se eu tenho alguém que me ensinou muito sobre educação financeira, eu sei que daqui para frente as minhas atitudes vão ser pensando em questões financeiras, de cuidado, de querer ter uma
estabilidade financeira. Se eu nasci pensando muito sobre ser dono de uma empresa, porque meu pai era dono de uma empresa, você vai tomar algumas atitudes pensando em ser dono de uma empresa. Se sua família é de médico, às vezes, naturalmente, às vezes o pessoal quer ser médico. Se sua família é de advogado, às vezes é advogado. E isso faz parte de você, não tem como separar. Só que não são só esses acertos e essas coisas da vida que fazem parte de você. Fazem parte também da sua vida aqueles erros seus. Então os seus pecados, aqueles erros seus de escolhi a faculdade errada, fiz uma amizade que não deveria ter feito, fui influenciado por ela, ou fiz besteira com meus pais, fazem parte de quem é você também. E essas tragédias muitas das vezes moldam a gente muito mais do que as partes boas. Então, por exemplo, na minha vida, eu tive a cirurgia ano passado de apendicite. E mexeu muito assim comigo, de tipo, muda. Você vai, você faz uma cirurgia, você fica um mês debilitado, você pede pro seu pai, me ajuda a levantar. Aí você vai lá com toda a dor e vai. E é uma experiência de vida de muita dependência. E você com 25 anos tem uma dependência de levantar como se fosse um bebê e você não é leve, né? Bem pesado. É difícil. E fica muito chato, porque às vezes você queria fazer coisas que gostaria e não faz. Então eu achava que ficar um mês sem trabalhar ia ser bom, mas depois eu vi que estava ruim, porque eu não aguentava mais ficar parado sem fazer nada. Essas coisas de viver umas coisas, experienciar, faz com que a gente mude a nossa cabeça e faz com que agora o João seja o João. E ele está em constante mudança. Assim como vocês também estão. Então vai pensando na sua vida sobre coisas que você passou, tá? Então pensa naquelas coisas boas que você teve, mas pensa naquelas tragédias que você passou, que foram difíceis, que isso fez você. E às vezes coisas que o pessoal colocou na sua vida, de tipo, você precisa fazer isso, aquilo, ou você precisa ter um pé de meia, você precisa fazer uma faculdade, você precisa trabalhar, e às vezes vão colocando coisas que são importantes, ou às vezes coisas que não são importantes. De gente que diz, João, você precisa namorar agora. Às vezes não preciso. Graças a Deus eu estou namorando. Mas, às vezes a gente vai colocando coisas que não precisa mesmo. Falando assim, você precisa disso. Você precisa comprar uma casa. Mas e se, não sei, Deus te chamar para um campo missionário? Ter uma casa aqui, às vezes não vai te ajudar muito. Você precisa sair o tempo todo com o pessoal dos jovens da igreja. Sim, é verdade, você precisa sair com o pessoal da igreja, mas o tempo todo, será que não seria bom também conviver com pessoas que não são cristãs e ter a oportunidade de evangelizar elas também? Então, às vezes a gente vai colocando coisas que às vezes não está errado, mas que atrapalham a gente e fazem da gente como a gente é. Então, quando nossos pais ensinam o que ensinam, eles dão um padrão pra gente. Quando a escola ensina o que ensina, ela dá padrão pra gente. Ela ensina o que é matemática, o que é ciência, o que é português, como falar, como escrever, como calcular a área de um quadrado, que você nunca vai usar isso na vida, mas tem gente que concorda, né? Ou até mesmo sobre como funciona, sei lá, a formiga e como ela trabalha, só que você hoje em dia não usa para nada. Mas eles dão um padrão para sua vida e como o mundo se constitui. E é nessas coisas que às vezes eu vejo muito na escola, que eu sou professor de matemática, de alunos perguntando, professor, por que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu estou aprendendo isso? E às vezes a gente viveu essas coisas e teve essas dúvidas, tipo, por que eu estou aprendendo isso? Tipo, para que é isso aqui mesmo? Tipo, qual que é o sentido de eu estudar sobre álgebra linear se eu quero ser piloto de corrida? Não usar para nada. Então essas coisas na vida é que constituem um ser humano que vai fazendo essas perguntas de pouco a pouco. Só que quando as coisas estão bem, a gente não pensa muito sobre isso. É quando as coisas estão mal que a gente começa a pensar. Então é às vezes um familiar que morre e você fica sem chão. Não sei se alguém experienciou isso. Ou um exemplo, quero que vocês pensem no exemplo agora que eu vou dar, que já está escrito, mas é sobre isso de tipo, imagine você conversando com uma amiga sua, tá? Essa sua amiga, ela fez uma faculdade de pedagogia, tá? Ela
trabalha numa escola, se esforça muito, só que ela recebe muitas críticas dos pais, a escola não ajuda muito ela, a escola mais critica ela que ajuda. Ela se casou com um cara que é muito abusivo emocionalmente e às vezes até fisicamente. E às vezes ela tem uma filha que às vezes traz um pouco de alegria pra ela. E aí, pensa você, essa sua amiga aí, e ela vai pro médico e ela descobre que ela tem um tumor no cérebro. Tá? Pra ela fica muito sem chão, não sabe o que fazer, as coisas são tudo difíceis. Talvez a pergunta dela: por que é comigo isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi o remédio que eu deixei de tomar? Será que foi o marido que eu escolhi, que eu devia ter escolhido? Será que foi a profissão que eu escolhi, que não está me dando muito retorno financeiro e estou passando dificuldade? E a gente mora numa casa muito apertada, e a gente queria poder dar mais para minha filha, não consegue dar mais. O que você falaria para essa moça? Se alguém quiser responder, fica à vontade. O que você falaria para ela? Já não está vendo nem razão. E a pergunta dela para você qual que é a razão de viver se está difícil? Nesse exemplo, essa pessoa conhece Cristo? Não. Tá bom. Realmente, ela não tem sentido. Não tem, exatamente. Tem que evangelizar. Exatamente, a gente está tratando de questões filosóficas de pessoas que não sabem. Alguém ia falar? Alguém ia falar alguma coisa aqui? Não, eu falei que se ela não tem Cristo, embora a gente fala, não tem solução. Não tem solução. Isso aí pode dar sabedoria. Isso. Esse é o problema da cosmovisão. Esse é o problema da cosmovisão. A gente está falando de pessoas generalizadas. Tem gente que é cristão, tem gente que é budista, tem gente que é hedonista, tem gente que é ateu, ou às vezes não sabe o que é. E acho que a maioria das pessoas lá fora não sabe o que é. É tudo um pouco e tudo nada. Então, nessa questão, a cosmovisão entra como a ideia de dar sentido à vida. Aquilo que você olha dá sentido. E a frase do José, lá no começo que eu falei, se alguém quiser lá no PowerPoint do grupo tá lá, que ele continua assim: se não salva a minha circunstância, não salva a mim. Salvar as circunstâncias é compreender o ao redor e dar sentido em tudo que está em volta. E por que você precisa isso? Porque diante dessa sua amiga que viu isso e não tem Cristo, que a gente sabe que dá razão para a gente viver, para ela, qual que é a resposta mais natural para ela? Se suicidar. Isso tem sido a razão constante de muitas pessoas que não têm Deus, né? E gente, essa mulher é real, tá? Essa mulher que falando é real. Ela foi mãe de uma aluna minha que se suicidou também. É difícil. Para alguém que não tem Cristo, talvez a solução dessa pessoa seja o suicídio. E essa pergunta é importante, porque se a pessoa não tem razão de viver, talvez morrer seja a solução. E por que isso afeta ela? Porque a gente precisa de sentido para a vida, a gente precisa de alguma maneira de olhar para a vida de maneira que a gente olha e fala assim, não, isso faz sentido. Isso aconteceu por isso, então agora a gente já tem meios de tomar caminhos diferentes. Porque a gente não consegue compreender a razão e fica tudo bagunçado, a gente não sabe por que está acontecendo isso, por que está piorando, por que minha vida não melhora. A gente naturalmente vai olhar para isso e falar assim, então para que eu vou tentar viver mais se eu só vejo pior daqui para frente? Agora, se você tem Cristo, você consegue pensar. Talvez a pessoa não tenha Cristo, mas a pessoa tenha alguma outra religião que fala para ela com uma razão. Ou às vezes ela encontra sentido em amizades que vão lá e fazem importância para ela. Ou às vezes ela encontra sentido em ver a filha dela e pensar, não quero que minha filha sofra que não eu sofri. E talvez essa seja a razão da vida dessa pessoa. Por isso que às vezes a gente tem pais que controlam muito o filho, porque não quer que o filho viva como viveu. Ou às vezes decisões que às vezes pessoas tomam, de que você olha e fala assim, por quê? Porque na cabeça dela aquilo faz sentido. Aquilo é uma razão dela de viver. De tipo assim, eu preciso porque preciso ter mais dinheiro, então me matar de trabalhar, ter mais dinheiro, olhar para minha conta bancária e ver os milhões lá dentro, me dá uma razão de viver, me dá segurança, porque sem isso eu não consigo viver. Talvez essas sejam algumas realidades de pessoas por aí. Então nessa ideia,
A cosmovisão é isso que envolve a gente. Então, diante dessa história que a gente está inserido, porque a gente simplesmente entra, tá? A história não anda conforme você quer, você só entrou e isso te acarreta em muitas coisas. A gente está inserido, a gente é exigido a se desenvolver e buscar ser algo ou alguém. Então, uma criança, ela nasce já com uma angústia muito grande de ser alguma coisa. Por ser um bombeiro, ser um professor, ser um médico, ser um advogado, ou qualquer outra coisa do tipo. Tem criança que quer ser pastor porque o pai é pastor, tem criança que quer ser advogado porque o pai é advogado, tem criança que quer ser bombeiro porque olha o carro de bombeiro lá fora e acha muito legal aquilo ali. Tem gente que quer ser policial porque sempre vê um policial dar um joinha e fica assim. Então isso faz parte da angústia da criança de ser uma coisa que ela acha que não é nada. Às vezes a gente se conta nisso, de achar que não é nada e querer ser alguma coisa. Isso que querer ser alguma coisa é salvar a nossa circunstância, buscar o sentido que nos odeia, de tipo assim, não, eu quero ser isso. Aí a gente conta um sentido. Então a gente estuda pra quê? Porque eu quero ser um médico. Você passa 6 anos de residência, 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, porque você quer ser um médico. Você passa 5 anos fazendo faculdade de matemática, porque você quer ser um matemático. Ou qualquer outra coisa. E a gente vai encontrando sentido nessas coisas. E se a gente não salva nossas circunstâncias, a gente começa a buscar o sentido na vida, sentido para aquilo que queremos ser e por que vivemos o que vivemos. E qual que é a razão de viver. Então, não só essas faculdades, como a religião envolve isso, a sua família vai envolver isso, seus relacionamentos, e a gente tem que tomar esse cuidado com quem a gente fala em volta, porque talvez essa pessoa em volta esteja nessas dilemas de vida. E a cosmovisão, ela ganha cor nessa hora na busca do homem pelo entendimento, no sentido da vida, em conceitos morais impostos de tipo, por que roubar é errado? Se eu quero o que eu quero, é que nem criança, tipo, eu quero aquilo ali, vai lá na escola, vê um brinquedinho e pega. Às vezes quer levar o brinquedinho da escola para casa. E às vezes na cabeça dela não está entendendo o que ele ia roubar. Mas a gente vai lá e fala assim, não filho, não pode, você está roubando, aquilo ali é da escola, tem gente que usa. Aí ele entende, não posso, aquilo ali é errado, beleza. Ou por exemplo, quando a criança bate no amigo porque ele implicou alguma coisa, fala assim, mas por que eu não posso bater? Ele implicou comigo? Fala assim, não filho, e isso vai continuando. E a criança vai nascendo com essas coisas, esses contextos inseridos, e a influência, e a gente tem o termo cosmovisão, que é um conceito que foi criado por Immanuel Kant em 1790. Ele tem vários nomes, chama, não vou saber o nome em alemão, tá? Não vou nem falar, que é muito feio. Tem o worldview, em inglês, e cosmovisão, que é a sua visão de mundo, que é aquilo como você vê o mundo. Então, isso que essas coisas rodeiam é como você vai olhar o mundo. Talvez você, por ter sido roubado várias vezes, você viu uma situação onde o seu filho rouba uma pedrinha que for na escola, sabe aquelas pedrinhas de... não é de cerâmica, é de mármore, sabe aquelas coisinhas tão bobinha, que sabe que o seu filho fala assim, não, você vai devolver aquilo dali, porque meu filho não rouba nada. Isso também faz parte de como você vê as coisas. Então essas circunstâncias fazem você ver o mundo do seu jeito. E você sendo cristão, você vê o mundo com uma razão de viver para Deus. Você sendo um budista, você vai ver uma razão do mundo para quê? Viver em paz. Ou não sei qual que seria a outra proposta. Ou você sendo muçulmano, você vê a razão do mundo de fazer tudo por Allah, até mesmo morrer por isso. E essas coisas é o que faz ser a cosmovisão. Não é simplesmente o seu ser, as suas realidades, mas sim tudo que te rodeia. Sua razão de viver, o sentido que você vê nas coisas em volta, a sua criação de pai, mãe, do que eles te ensinaram, a sua profissão faz parte da sua cosmovisão, e o modo como você leva as suas amizades também fazem parte da sua cosmovisão. Nesse termo, nessa hora, a gente deixou bem claro que é cosmovisão. Alguém ficou com dúvida que é cosmovisão? Aí que a gente entra na questão de cosmovisão cristã, que faz com que a gente olhe para Cristo e veja a razão do nosso ser, a gente vê as coisas em prol de Deus. Então, o que acontece na minha vida de ruim, eu sei que é cuidado de Deus, e também pecado do mundo. O que acontece de bom, a gente vê como privilégio que Deus nos deu e cuidado dele também.
O que acontece de ter uma família e das dificuldades que teve, ou das partes boas, você vê como um cuidado de Deus, que Deus está cuidando e Ele é a razão de você viver. Agora, para quem não é cristão, ele vai enxergar de outra maneira. Então, se cada um tem uma cosmovisão, fica mais fácil a gente entender por que aquelas pessoas que não são cristãs têm tais decisões e não têm. Cada um vai ter sua cosmovisão. E muito alerta nisso de que, assim, cosmovisão é uma coisa que nós temos por sermos cristãos. Agora, a percepção do mundo é uma coisa que cada um tem. Então, o Gabriel tem uma percepção de mundo, a Érica tem uma percepção de mundo, a Raquel tem uma percepção de mundo. Então, nessa ideia de percepção de mundo, eu vou conseguir olhar para as coisas que Deus diz, Deus criou, e perceber o cuidado dele, que às vezes a minha mãe não vai perceber. Então, às vezes, a Débora vê uma coisa de Deus cuidando, de como Deus é bom, Deus é grande, porque ela tem um costume de passear no parque, ver o pôr do sol, pensar essa beleza. Tem gente que não gosta de passear e ficar em casa mais de boa. Para ele talvez ele nunca vai ter essa percepção, mas ele sabe que Deus é grandioso. Talvez a grandiosidade dele seja quando ele vê, talvez outra pessoa, talvez o João, quando ele vê no trabalho dele o cuidado de Deus quando você é advogado, né? Empresário, desculpa. Dentro da empresa, ele vê o cuidado de Deus e vê Deus transformando a vida de uma pessoa. E ele vê, nossa, como Deus é grande. Ele mudou um cara que nem era cristão, de repente esse cara ficou por outra coisa. E ele vê como Deus é grande nessas horas. Então cada um vai ter uma percepção diferente. E essa percepção é sua. E a gente vai aprendendo um pouco com isso. Mas a nossa cosmovisão, que é a lente como eu olho para o mundo, ela deve ter sempre a lente de Cristo. De entender que não há nada no mundo ou na vida que Cristo não possa reivindicar e falar, é meu. De que eu sou dele. E isso a gente entrega para ele. Fala, não, é de Deus, é Cristo que cuida de mim, é Deus quem trabalha na minha vida. Tudo meu é de Deus. O meu dinheiro vai ser de Deus. A minha família vai ser de Deus. Então meus relacionamentos com minha família vai ser voltados para Deus. Meu relacionamento com meu esposo, minha esposa, meus filhos vão ser para Deus. Meu relacionamento com as pessoas do meu trabalho vai ser voltados para glorificar a Deus. Meu relacionamento com as pessoas da igreja, principalmente, vai ser glorificar a Deus. Aquilo que eu faço quando ninguém vê, tem que ser voltado para Deus também. E o tratar dos meus pecados, de pessoas lidando comigo e me aconselhando ou dando bronca, eu vou escutar isso como um cuidado de Deus também. Por mais que às vezes seja difícil, ninguém aqui também vai olhar de maneira clara e falar assim, nossa, você é muito arrogante, João. E aí eu vou olhar para isso e falar, ai, obrigado, Deus. Não, você não vai olhar assim tão fácil. Mas, depois de passar por isso, talvez você consiga olhar e ver o cuidado de Deus na sua vida. Porque você consegue olhar para isso e falar assim, não tem sentido essas coisas. Porque Deus está trabalhando na minha vida e isso é pecado. Mas eu só consigo ver isso trabalhando na minha vida porque eu sei que é pecado, porque eu tenho uma lente de olhar como Cristo olha, de tratar minha vida sendo eu um pecador, de que alguém quer melhorar, de que eu preciso depender de Deus para que essas coisas possam fluir, tá? E aí o termo que a gente tem de cosmovisão, a frase que a gente pode definir ela é: cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentam consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. A gente, por ser humano, a gente pode ter inconsistências na vida, mas isso faz parte de quem você é, e é assim que a gente olha o mundo e precisa se alertar a isso. Porque talvez você, por ter vivido numa família muito materialista, isso pode afetar, às vezes, o modo como você vai olhar as coisas, agora cristão. E às vezes vai ser uma luta muito grande, porque essas visões de mundo são muito opostas às vezes. Mas algumas dessas visões de mundo podem ter coisas em comum, que fazem até você olhar e falar assim, faz sentido isso, porque essa coisa é boa também. Então talvez para o materialista ele olha para qualquer coisa e pense assim, poxa, é bom ter coisas minhas próprias, de ter uma casa, de olhar para as coisas que eu tenho, ter alegria nisso, e Deus não abomina isso não, gente. Ter o que você tem, porque Deus te deu, não é ruim. Agora, quando isso vira algo super importante, é que começa a virar um pecado. Mas a gente começa a ver que essas coisas de ter
também se encaixa na cosmovisão cristã. De tipo, olhar para essas coisas e se alegrar porque teve, porque Deus te deu dinheiro para isso. E poder olhar e falar assim, vou usufruir com a glória de Deus, vou aproveitar, desfrutar daquilo que Deus me deu. Isso é o que constitui a cosmovisão. Acho que elas são comuns, mas por um lado uma pessoa olha e pensa assim, Deus me deu, por outro lado a pessoa pensa, eu conquistei e eu quero mais. Então a cosmovisão, ela tem que ser tomada, tem que ser olhada em todos os âmbitos da nossa vida, até com todo um cuidado, de olhar e pensar assim, será que isso que eu estou olhando é algo que seria cristão, ou Deus agradaria? Isso é uma questão de cosmovisão. Tipo, será que isso Deus vai se agradar? Ou será que vai só me agradar? Tá? E a gente tem as 7 perguntas básicas, que eu vou querer que vocês escrevam ou pensem sobre isso, quero que vocês falem, tá? Que é a primeira, 7, né? A primeira pergunta é, qual é a realidade primordial? Ou o que é realmente real? Difícil pergunta, né? O que é real para você? O que para você é algo real? O que define ser real a vida? Eu acho que a gente percebe muito a vida pelos sentidos, né? Então, visão, audição, tato, eu diria que aquilo que é real é aquilo que eu vejo, sinto, escuto, mas os meus sentidos também podem ser enganosos, né? Às vezes as pessoas têm percepções alteradas de realidade. Então, eu diria que realidade é aquilo que eu percebo, mas que outras pessoas percebem também. Sim. Acho que esse acordo, talvez. Mais alguém? Alguma coisa? Eu diria que o que é real é o que é verificável, assim, o que é fato, o que é verdade. Né? Que é verdade? É verdade. A gente está usando esse livro. Mas Deus não pode ser verificado. Alguma coisa. Mas ele é verdade. Mas é verdade. Talvez no livro que a gente está usando, que eu usei de base, esse aqui, Dando Nome aos Elefantes, que é um livro de cosmovisão, onde um cara escreveu um livro sobre o universo ao lado, e ele quis reescrever de novo, porque ele percebeu que ele falou de um jeito muito básico, ele queria trabalhar sobre o conceito de cosmovisão. Ele responde assim: o que é real, talvez a pessoa poderia escrever Deus, os deuses, o cosmo ou o material, aquilo que você toca, aquilo que você sente, aquilo que você vê. Segunda pergunta: qual é a natureza da realidade externa, isto é, o mundo à sua volta? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você vê o mundo à sua volta? Criação de Deus. Criação de Deus. O que mais? A queda. Queda. O que mais que você vê quando você pensa no mundo em volta? Quando você pensa nas notícias, talvez a gente sempre, nossa, que mundo ruim, né? Tá tendo guerra de novo. Talvez essa seja uma das nossas questões. Olhar para as coisas ruins e falar, nossa, que ruim. Ou para as coisas ruins e falar assim, nossa, como é bom, né? Viver, né? Poder experienciar isso. E a resposta do livro que ele traz aqui é: aqui nossas respostas apontam se vemos o mundo como um criado ou autônomo. Então, é Deus quem controla, ou é a gente que faz, ou Deus só jogou a gente lá. Ele é caótico ou ordenado, como uma matéria ou espírito. Então, é só físico ou tem parte espiritual. Tem gente que não vai ver o mundo como uma coisa espiritual. Tem gente que vai olhar o mundo como que não tem essa de guerra espiritual. A gente como cristão sabe, mas talvez para ele não. Para um ateu, o mundo é mundo, gente. Tudo que é lei de física e gravidade constitui gravidade. Então milagres para ele, tipo, não, nunca vi um milagre, não acredito nisso não. Ele continua: se enfatizamos nosso relacionamento pessoal e subjetivo com o mundo, ou sua objetividade a parte de nós, então se a gente olha para o mundo como uma coisa que tem que me devolver algo, ou se eu simplesmente olho para o mundo e entendo ele como algo à parte, de tipo assim, o mundo envolve muitas pessoas, ele não me deve nada. Mas tem gente que olha para o mundo e pensa, não, eu nasci nesse mundo, você me deve uma vida boa. Então às vezes as suas atitudes contra as pessoas em volta é tipo assim, você tem que ser bom para mim, você tem que ser o melhor para mim. Ou às vezes a pessoa olha a parte e fala assim, a pessoa é maldosa, puxa ela, velho, não quero saber dela, vou procurar gente que me quer bem. A terceira pergunta é: o que é um ser humano? O que é um ser humano? Olhando na cosmovisão cristã, Sim. imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. O que mais? Uma pessoa que não é cristã. Um animal. Um animal. Um animal. Racional. Oi? Racional.
Racional. Um animal racional. O que mais? Substâncias químicas que os preparados fizeram Uma formar. substância química? Não sei. Será que não é uma máquina altamente complexa, que a gente não entende, que tem tantos estudos, seja psicologia, filosofia, que é o que a gente acabou de falar, de entender o ser humano e a história do mundo que envolve o ser humano, ou um Deus adormecido? Tem gente que pensa assim, tá? Tem gente que acorda achando que é Deus e todo mundo deve servir ele. Ou uma pessoa feita à imagem de Deus, ou um macaco nu, evoluído. Onde antes era um macaco, agora a gente evoluiu. Quarta pergunta: o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Sem ser cosmovisão cristã. Retorno. Retornam para onde? Não, falando de outras cosmovisões, retorna para a Terra. Retornam para Terra. Reencarna, né? Reencarna. Reencarnação. O que mais? Acaba. Acaba. O que mais? Que a pessoa pode olhar? O fim, né? Acabar. Acaba. Pode ser uma extinção pessoal, uma transformação a um estado mais elevado, ou uma reencarnação, ou a partida para uma existência sombria no outro lado. Tem gente que acha que tem limbo, coisa do tipo, céu e inferno, e às vezes céu e inferno às vezes nem é sobre cristão, às vezes a pessoa acha que céu é tipo se a pessoa fez muita coisa boa, inferno é muita coisa Tem má. gente que diz que o inferno é aqui. Tem gente que diz que o inferno é... Para um cristão, o inferno é aqui, realmente. Porque depois daqui pra frente vai ser só o céu e coisa boa. Mas para quem não é cristão, e não cosmovisão cristã, isso aqui é o céu para ele. Depois ele vai ver o inferno de verdade. Agora, isso é uma questão de cosmovisão. Como a gente entende e vê o mundo. Para aquela pessoa que às vezes ela é ateu, acabou a vida. Então, para ela, o fato de morrer e acabar a vida faz com que ela fique numa angústia de tipo, eu preciso fazer alguma coisa e deixar um legado. Eu preciso deixar alguma coisa. Porque depois que eu for embora, acabou. Ninguém vai lembrar mais de mim. Ninguém vai olhar para o João Messias e falar assim, quem que é João Messias? Não, eu quero que as pessoas lembrem de mim. E talvez esse seja uma das angústias que faz a pessoa olhar para a vida e falar assim, eu preciso fazer. Porque ele sabe que uma hora vai acabar e depois... Ô João, é igual quando teve Covid, né? Pessoas ficaram assim em desespero. Sim. A gente como cristão não faz sentido ficar desesperado. Se pegar e morrer, uai. Vai pro céu. Convido, né? Também não. Então, assim, é um dilema você ver pessoas desesperadas da igreja. Você fala, gente, você não tem noção do que vai acontecer se você morrer? Mais alguém alguma coisa? E olha, eu vou lá além. Tem gente no meio cristão que Que está perdido nessa área. Então, Aí se vê desesperado. isso é da questão da cosmovisão da pessoa. Às vezes ela está nesse processo de trabalhar. Porque a cosmovisão cristã, ela não é uma coisa de um dia para o outro. A gente vai trabalhando. Talvez tenha áreas que a gente olhe com uma cosmovisão cristã e tem outras que a gente está com uma cosmovisão, sei lá, de outras coisas envolvidas ali. De uma vida de prazer. Para mim, só é bom se tem prazer na vida. Mas tem coisa na vida que é chata que não precisa viver. Então, se essa pessoa vive em prol de prazer, talvez ela não olhe para algumas coisas cristãs, de tipo servir na igreja, às vezes lidar com pessoas, de confrontar pessoas, que é chato, é difícil, e olha para isso e fala assim, eu não quero me envolver com a igreja muito, vai dar trabalho, eu vou lidar com gente. Tá aí um dos pontos de cosmovisão que essa pessoa ainda não trabalhou na vida cristã. E é algo que Deus vai trabalhando e fazendo com que a gente consiga olhar como um todo, como Deus olha. Então, quinta pergunta. Por que é possível conhecer de fato alguma coisa? Como é que a gente sabe o que sabe? Oi? Como é que você sabe o que você sabe? Começando doutorado, né? Talvez para alguma pessoa ter um diploma define ela como alguém que sabe. Ou talvez para uma pessoa, a pessoa define se ela sabe de alguma coisa, se ela vende bem um produto dela. Tá, eu conheço muito bem aquele produto, vendi 30 carros daquilo lá. Então para ele sabe do carro bem. Talvez para aquela pessoa que montou o carro mecânico, ele fala, não, eu conheço esse carro bem, melhor que aquele cara que vende. Ou talvez você só vá se contentar em saber alguma coisa, ou falar assim, eu sei disso porque eu fiz PhD nisso. Tem gente que pensa dessa forma.
Então, alguns exemplos de resposta incluem a ideia de que somos feitos à imagem de Deus, um Deus onisciente, que quando Ele faz a imagem, então a gente tem essa ciência das coisas, de saber, de questionar, de racionar. Então, ou que essa consciência e racionalidade se desenvolveram sobre as contingências da sobrevivência em um longo processo de evolução. Talvez para algumas pessoas a evolução, o que fez a evolução do macaco para virar homem seja essa vontade de sobreviver, de querer viver, de saber das coisas e perguntar por que tem um leão atrás de mim? Não quero ter um leão atrás de mim, eu quero viver bem. Então, animais não têm essa consciência. Nenhuma... Qual que é aquele animal que o leão corre na floresta? Zebra. Acho que eu pensei em outro, mas pode ser a zebra. A zebra não fica pensando, nossa, por que tem um leão atrás de mim? Ela não pensa nisso, ela simplesmente sente que tem um leão, corre, só que faz isso. E o que ela pensa mais? Comer, dormir. É um instinto de defesa, né? É um instinto dela, mas ela não pensa sobre por que o leão está atrás de mim? Por que ele está se preparando? Não dá pra ela pensar, ela tem que correr. Mas é isso que constitui a gente, de pensar, que difere. Sexta pergunta: como sabemos o que é certo e o que é errado? Como é que a gente sabe o que é certo e o que é errado? São valores, eu acho que os valores que não tem. Mas como é que a gente define o que é um valor? Se a Bíblia não dá para definir. Oi? Se a Bíblia não dá para definir. Porque sem ser lá faz sentido. Porque... Então, mas pra vocês, mas e pra pessoa que é ateu? Eu acho que mesmo para os ateus é uma questão de crença. Você acredita no que é certo, acredita no que é errado. Para algumas pessoas elas têm uma crença de que tal coisa é errada. Depende da cosmovisão da pessoa, né? Pela família, né? Pode ser E o padrão que ela recebeu, né? Como correto ou errado. Será que a moral entra aí? Entra. Sim. Entra. Mas assim, a pessoa pode falar, não, eu tô, por exemplo, prostituindo, mas não estou fazendo mal para ninguém. Então, o certo e errado dela é definido a partir do eu não estou fazendo mal para ninguém. Exatamente. Eu tô fumando, mas não estou fazendo mal para ninguém. Isso. E eu uma vez eu li um livro dizer que de um povo que para ele Judas era o cara mais legal que existia, né? Isso não. Que traiu Jesus? É. Cada um. Mas beleza. Talvez uma resposta de alguém seria: talvez só sejamos feitos à imagem de Deus cujo caráter é bom, então por isso que a gente pensa no que é bom. Ou certo e errado são determinados pelas escolhas, pela escolha humana. Então talvez pela história de ver gente olhando para uma morte de um familiar e ver, nossa, isso é muito ruim, olha para a morte como uma coisa ruim. Ou por aquilo que nos faz sentir bem. Então talvez sim me faz sentir bem roubar, vou querer roubar. Isso talvez entre algumas questões de que às vezes uma vez alguém falou assim, eu não vejo problema a gente roubar, porque ele vive uma vida sofrida, ele precisa sobreviver. Tá aí uma questão de cosmovisão da pessoa. A pessoa está fazendo o quê? Porque é tentando sobreviver. Então, independente do que ela for fazer, se vai ser uma coisa boa de sobrevivência, pode tudo. Ou até mesmo o pessoal que é preso, né? Marginal, por exemplo, o pessoal que está preso lá. Cara, eu não quero que minha mãe chore, não. Eu quero que tua mãe chore. Então, eu te matar porque a tua mãe chorar, não a minha mãe chorar. o louco, é pesado. Não, mas eu já escutei o cara falando pra mim isso. O louco. Então, são coisas que a gente se escandaliza, mas aquela pessoa faz todo sentido para ela. Querer ver os outros sofrer porque eu sofri. Ou as noções simplesmente se desenvolveram num impulso de sobrevivência física ou cultural. Então as coisas se desenvolveram a um ponto onde a gente sabe que roubar é errado, bater é errado. Então a gente começa a fazer leis de trânsito, porque a gente sabe que se a pessoa passa no vermelho, ela pode fazer um acidente, então precisa fazer essa lei, porque a pessoa corre o risco de matar outras pessoas, porque matar é errado. Então a gente vai evoluir, talvez na cabeça da pessoa, a gente vai evoluindo de uma maneira em que a sociedade que define o que é certo e errado. Então as leis de um país definem o que é certo e errado, ou as leis da sua família definem o que é certo e errado. Então pode ser que na sua cabeça, coisas que seu pai fala, não, isso aí não pode fazer, você olha para aquilo ali como se fosse o certo e o errado. Mas você concorda
ponto da cosmovisão, do grupo de mundo, vem mudando também, por exemplo, uma coisa boa que mudou. Na minha época, não era errado andar sem cadeirinha. Eu andei sem cadeirinha, sem cinto de segurança. Hoje, minhas filhas são obrigadas a andar de cadeirinha com cinto de segurança. Ok. Na época do meu pai e da minha mãe, aborto era um absurdo. Hoje em Casamento dia homossexual era um absurdo. Hoje é ok. Então é uma outra verdade que mudou porque é individual. Exatamente. Então, mas é isso que a gente volta na questão do problema da cosmovisão. Porque a história anda. E a gente se encontra numa história que às vezes a gente vai mudando o que é certo e errado nesse processo. Então faz muita diferença agora a gente nascer nessa época onde tem vacina, para uma época que não tinha nenhuma vacina. Uma época que tem internet, uma época que não tinha internet. Então às vezes o que é certo naquela época, hoje lá naquela época é errado. O que antes meus pais diziam como um problema, ou difícil, talvez hoje em dia nem seja tanto problema assim, porque a sociedade evoluiu, mudou, então não tem problema você às vezes andar, pegar metrô sozinho. Uma vez eu recebi um pastor de Angola em casa. Aí ele ficava encantado quando andava aqui em Ribeirão, porque ele me ensinava a fechar, tudo parava. Ficava todo mundo seguia. Imagina na África, que doido. Eu perguntei, como é que é, mano? Não, lá tem sinal, lá tem vezes tem, mas ninguém obedece, não. E como é que funciona? É o taxista. Se o Ele taxista que define. Se o taxista for for, pro lado, todo mundo tem que todo mundo vai pro lado. Se vai pro outro lado, vai pro outro lado. O taxista que define o trânsito. Então, questões como essa de país, de onde você nasce, também define isso. Certo ou errado? Até mesmo no mesmo país, né? Até mesmo dentro do país, do estado e tudo mais. Então, Região sempre se manual. então assim, tem essa questão de a gente melhorou, a gente foi vendo o que é certo e o que é errado de maneira mais clara. Acho que às vezes a gente não tinha tempo para pensar nisso, mas alguém foi lá e pensou. E aí a gente entende, não, poxa, é verdade, o que eu vou fazer está errado, não posso mais fazer isso. Mas aquilo que define o que é certo e errado de fato, aquilo que é pecado e que não é, a palavra de Deus. Para quem é cristão é. Mas para algumas pessoas pode ser o que o governo fala. E aí não muda, né? Independente da época. Eu vou até um pouco mais além. Uma vez eu estava discutindo com um budista sobre a visão dele, né? Aí ele falava que deveria ser voltado para o bem do homem, andar com o homem, servir ao homem, isso é que é o verdadeiro sentido da vida. Aí eu disse, mas cara, então vai ser budista não perde Buda, porque lá a coisa é bem diferente, né? A forma que eles veem o mundo. Se ser budista em terra de cristãos, você vai ser muito bem recebido, você é muito bem tranquilo, sabe? E isso eles não veem, eles preferem mais olhar qual a visão dele, do mundo dele, no mundo cristão, do que viver um mundo budista no mundo de Buda, entendeu? Mas isso é uma questão natural do dia a dia. Cada um vai ter uma cosmovisão diferente ali. Então, talvez você tenha um trabalho com uma pessoa que vai ter uma cosmovisão nem ser budista, uma coisa misturada com cristã, misturada com gnosticismo, misturada com ateísmo, e essa é a cosmovisão dessa pessoa. E alguma hora vai entrar em conflito. E aí, nesses conflitos é que a gente tem a oportunidade de evangelizar. Tá? 7ª pergunta: qual é o significado da história humana? Para que a gente vive mesmo? Glorificar a Deus. O que mais? Sobre a vida, se for olhar a visão bíblica, é sobre a vida de Deus. E Deus seria todas as coisas. A história é voltada para ele, não para mim. É voltada para o filho dele. Agora, para o não cristão, é felicidade humana. O homem ser feliz. E uma história de poder, variação de poder. Ganhar poder, talvez construir um paraíso na terra. Então talvez essa questão de políticos, talvez a vontade de uma pessoa ser política é de construir um paraíso na terra. Tipo, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero. De preferência me beneficiando, né? É óbvio, porque né? é uma briga. Mas não tem como a pessoa querer construir uma coisa, que é um paraíso, se para paraíso é uma coisa que é boa para ele. Então, então vai ter definições de tantos lados, tá? Preparar um povo para uma vida
em comunhão com Deus amoroso e santo. Talvez essa seja a sua visão. E assim por diante. Então talvez a sua visão seja... Tem gente que entende como eu tenho uma missão na vida, na história, de que passaram gente na história e cada um teve o seu papel importante. Tem gente que criou eletricidade, tem gente que criou a internet, e meu papel hoje é enviar a gente para Marte porque o mundo vai acabar. E esse é o papel do Elon Musk, ele acredita mesmo nisso. Acho que ele vai salvar a humanidade porque uma hora a Terra vai acabar e eu preciso enviar a gente para outro planeta porque vai que acaba aqui. Então, tem gente que tem essas várias questões de história da vida, de achar que eu preciso ser importante, de que eu nasci com um propósito, ou que é só para realizar os propósitos dos deuses, ou de Deus. Essa é a minha razão de viver, e construir um paraíso na Terra, ou talvez a sua razão de viver seja dar para minha família uma condição melhor de vida, que não há nada errado nisso. E essas coisas, algumas dessas coisas não tem errado nisso. São vontades humanas naturais. Agora, como um cristão, a gente olha para algumas coisas e vê aquilo como sua razão de viver, por mais que não seja bom, a gente entende que você está pecando ali. Que é o que a gente consegue ter uma consciência do que é certo e errado nisso. Que é onde a gente consegue ter uma consciência do que é bom, qual que é a nossa razão de viver, do que constitui ser um ser humano, de ser imagem e semelhança. Então, quando a gente está pecando, a gente está desonrando a Deus. A gente não está fazendo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. A gente está só se afastando mais. Então, eu me preocupo com o meu irmão, eu vou lá e confronto ele. Eu me preocupo com o meu irmão, eu vou lá e ajudo ele a crescer. E falo assim, não, vamos lá junto, vamos caminhar junto, vamos crescer junto. Então, essas coisas vão definindo o modo como eu vejo. Se você não é cristão, talvez você olhe para isso e pensar, deixa o cara, alguém vai ajudar ele. Ou deixa ele sozinho. Talvez ele se caia na real, ou deixa que ele quebra a cara, que assim ele aprende. A gente tem muitas dessas vezes na cultura que influenciam a gente e fazem parte da gente. Então, de um termo mais geral, já terminando a aula, o livro aqui, ele traz uma reflexão bem grande sobre cosmovisão, que é assim: o fato é que não podemos deixar de assumir algumas respostas a essas perguntas. De alguma maneira você vai responder alguma pergunta de algum jeito, talvez diferente entre a gente, ou talvez com percepções diferentes, mas a mesma resposta, ou às vezes você pensa diferente porque tem uma cosmovisão diferente. Adotaremos uma postura ou outra. Recusar-se a adotar uma cosmovisão explícita se revelará como sendo em si uma cosmovisão. Então, se você recusa a cosmovisão como uma coisa verdadeira, tipo assim, não quero cosmovisão, isso aí é um termo filosófico, nada a ver. Isso por si só já é uma cosmovisão, de não querer aceitar as coisas. Ou pelo menos uma posição, ou com uma posição filosófica. Em resumo, não temos saída. Cosmovisão todo mundo tem, porque a gente nasceu nesse âmbito aqui da vida. Enquanto viveremos a vida examinada ou a vida não examinada. Ou a gente vive uma vida a gente entendendo o que a gente está pensando, por que a gente está pensando, ou simplesmente a gente só vive a vida por viver. E essa diz muito sobre a sua cosmovisão. De uma cosmovisão às vezes egoísta, de não querer saber das coisas, só viver por sua alegria, ou uma cosmovisão talvez altruísta, de tentar entender o mundo à volta e querer ajudar os outros, ou simplesmente uma visão de querer entender as coisas porque você gosta de entender, porque sem entender você não tem paz na sua vida. Essas coisas dizem muito sobre a sua cosmovisão. E é nessas horas que a gente precisa refletir e pensar: será que isso que eu estou pensando seria algo que Cristo pensaria? Que é aí que define que é a cosmovisão cristã. Então, gente, essa é a aula de hoje, tá? Isso é cosmovisão cristã, isso é pensar como Cristo pensou, a gente entender que a gente vive uma vida, não tem como fugir, tudo que passa na nossa vida influencia a gente, e pedir a graça de Deus, do cuidado, que Ele nos conserve, que Ele nos ensine, que Ele nos dê entendimento e sabedoria para vivermos a vida como ela se encontra hoje. Então, hoje a gente tem dificuldades de identidade de gênero, talvez seja essa a dinâmica de vida que nós estamos inseridos e teremos que lidar. Talvez você tem filho, e sua filha vai ter que crescer nesse âmbito, você fica com muito medo, talvez seja essa a dinâmica que sua filha vai ter que lidar e você pode tentar começar a trabalhar um pouco nisso com ela. Ou talvez você já seja um pouco mais idoso e pensa, poxa, a vida antigamente era muito melhor, talvez mudou só o problema, mas a dificuldade é a mesma.
Então, o que você está rindo? E na que o André falou assim, em 12, ele olhou pra mim e pra ele. Não! Não tem problema. Só dizer uma coisa, gente, que só mostra a nossa responsabilidade de termos as nossas bases muito firmes para que os nossos, no meu caso, netos, e ele filhos, e vocês filhos, para inserir esses nossos queridos nesse mundo, nessa cosmovisão totalmente contrária ao que nós cremos, né? Então eles têm que estar firmados, mais uma responsabilidade. É isso, gente, viu? Deus abençoe você. Vamos orar e acabar essa aula. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu cuidado conosco. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, ó Pai, entendimento e nos guiando, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer, Pai. Nos guiando em conhecer mais o mundo, esse mundo, Pai, essas dificuldades da vida, Pai, que vieram muito por pecados, mas algumas delas, Pai, são criações suas, e que o Senhor, Pai, nos ajude a ver a sua grandiosidade, a ver quem Tu és, a ver a Tua graça na vida das pessoas, a ver a Tua graça nas pessoas que não são cristãs, ou até mesmo na natureza, nas coisas que foram criadas. E, Pai, nos ajude a encarar esse mundo caído e olhar para ele não como uma perdição ou algo triste, ó Pai, mas encarar ele como um desafio, ó Pai, de tentar viver aquilo, de Te agradar, de Te glorificar em meio a esse mundo caótico, Pai. Nos dê graça e nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.